Com demasiada frequência, somos levados a constatar que a mentira se tornou parte integrante da humanidade atual. As chamadas mentiras de conveniência ou mentiras sociais parecem, para muitos, algo indispensável à convivência cotidiana. As pessoas escondem-se atrás de mentiras, já não conseguem libertar-se delas e perdem, pouco a pouco, a capacidade de reconhecer o que é, de fato, a verdade. Quase sempre surgem justificativas que procuram legitimar o falso, como se ele pudesse tornar-se aceitável pelo simples fato de ser comum. Dessa forma, a mentira passa a ser encontrada em toda parte. O mais grave, porém, é que muitos já não possuem qualquer sentimento interior, ou melhor, qualquer percepção espiritual de que estão mentindo e de que, ao mesmo tempo, também estão sendo enganados. A sensibilidade para a verdade se embota, e aquilo que deveria soar como um alerta interior deixa de ser percebido. Tanto mais se destaca, então, aquele que se empenha em dizer a verdade. Ele precisa aceitar ser alvo de zombaria, sorrisos irônicos ou até de uma falsa compaixão. Não o chamam de amante da verdade. Não se reconhece que ele pensa e fala com justiça. Pelo contrário, quase sempre se ouve: que pessoa desajeitada, grosseira, sem tato. Sua franqueza é apresentada como falta de educação ou de cultura. Em suma, ele passa a ser visto como alguém de quem é melhor manter distância. Até mesmo pessoas bem-intencionadas tendem a classificá-lo como imprudente ou agressivo e evitam aproximar-se dele. No entanto, uma coisa é certa: aquele que procura dizer a verdade sempre e em toda parte, e viver de acordo com ela, torna-se impopular e causa incômodo. A verdade exige clareza, e a clareza incomoda onde se prefere a acomodação. Sob o manto do chamado bom tom, muitas pessoas empenham-se em suavizar, disfarçar ou reformular a realidade. Em outras palavras, mentem por vantagens terrenas, para manter prestígio, evitar conflitos ou obter benefícios, e por isso mesmo acabam sendo bem vistas por seus semelhantes. Contudo, aquilo que aparenta harmonia exterior constrói, na verdade, uma base frágil e falsa. As mentiras que são imediatamente reconhecidas como tais por sua grosseria ou falta de habilidade estão longe de ser tão perigosas quanto as verdades disfarçadas. Estas últimas apresentam-se como algo correto, sensato ou até bondoso, mas, no fundo, continuam sendo mentiras, e justamente por isso exercem um efeito muito mais destrutivo, que consequências terríveis podem advir até mesmo das chamadas mentiras bem-intencionadas. Pense, por exemplo, em um moribundo que, tomado pelo medo, pergunta se realmente terá de morrer. Todos ao seu redor esforçam-se por convencê-lo de que isso não acontecerá. Garantem-lhe que em breve ficará saudável, embora saibam que se trata de uma mentira evidente. Por que não esclarecer simplesmente ao moribundo que, com toda a probabilidade, sua passagem é inevitável e que, do ponto de vista terreno, já não há ajuda possível? É compreensível desejar transmitir tranquilidade, porém, nunca à custa da verdade. Quando aquele que está prestes a partir compreende, com clareza, que sua morte é inevitável, recebe a oportunidade de aceitar esse fato e de ordenar conscientemente tudo o que ainda pertence à vida terrena. Mais do que isso, pode voltar-se para sua passagem, refletir, desprender-se e preparar-se interiormente. Assim, a morte perde grande parte de seu terror. Se essa oportunidade lhe é tirada por meio de uma mentira, ele é profundamente prejudicado. O efeito é ainda mais grave quando a mentira alimenta a esperança de continuar vivendo. Nesse caso, o moribundo resiste ao desprendimento do corpo, agarra-se ao terreno e dificulta o desligamento natural. Ao despertar no além,
Ao perceber que já não se encontra no corpo físico, pode carregar consigo desconfiança, confusão e revolta, o que lhe impede a elevação e o avanço espiritual. A pessoa que engana com tal mentira não fica isenta de consequências. Mesmo que não sinta remorsos imediatos, terá de experimentar os efeitos de seu agir. Pois nada se perde na criação. Cada mentira gera uma repercussão correspondente, conforme a lei da semeadura, que atua de forma justa e inexorável. O mesmo se observa na convivência diária entre os seres humanos. O respeito entre duas pessoas pode ser destruído por uma única mentira, independentemente do motivo. A confiança se extingue e, muitas vezes, jamais retorna à sua forma original. O receio de ser novamente enganado pode permanecer por toda a vida, exigindo um longo período de comprovação e sinceridade para que esse abalo seja, ao menos parcialmente, superado. Somente esses exemplos já evidenciam as consequências devastadoras das mentiras que os seres humanos utilizam, muitas vezes, sob o pretexto de boa intenção ou de conveniência social. Um aspecto particularmente perigoso da mentira é o fato de ela quase nunca permanecer isolada. Mesmo a chamada pequena mentira, dita aparentemente sem maldade, tende a gerar outras mentiras, pois precisa ser sustentada, explicada e protegida. Assim, aquilo que começou como algo mínimo cresce como uma rede cada vez mais densa, na qual o próprio mentiroso acaba se enredando. Do ponto de vista espiritual, isso é especialmente prejudicial, pois cada falsidade cria um afastamento maior da verdade interior, obscurece a intuição e enfraquece a ligação com as forças luminosas. O ser humano passa a perder a clareza sobre si mesmo, sobre suas responsabilidades e sobre as consequências de seu agir, criando invólucros espirituais cada vez mais densos que dificultam seu desenvolvimento e sua ascensão. Um exemplo simples pode ilustrar esse processo. Uma pessoa mente para evitar um pequeno desconforto, talvez para não admitir um erro, para poupar-se de uma repreensão ou para manter uma boa imagem. A mentira parece funcionar no primeiro momento, trazendo alívio imediato. Porém, logo surge a necessidade de reforçar, lá com novas distorções, pois a realidade insiste em se impor. Aos poucos, o medo de ser descoberto acompanha cada palavra e cada ação. Interiormente, instala-se uma inquietação constante, uma tensão silenciosa. Espiritualmente, essa pessoa passa a carregar consigo a sombra do falso, que acompanha também além da morte terrena. O que parecia insignificante revelou-se então como um obstáculo sério ao amadurecimento espiritual, mostrando que não existem mentiras boas diante das leis da criação, apenas consequências que se tornam cada vez maiores. Segundo as leis da criação, a mentira é algo impossível de subsistir sem causar dano. Tudo que é falso entra em conflito com a ordem divina e, mais cedo ou mais tarde, retorna ao seu autor como sofrimento, confusão ou perda. Nenhuma mentira permanece sem efeito. Apenas o tempo de retorno pode variar. Viver na verdade não significa brutalidade nem falta de amor. Significa alinhar pensamento, palavra e ação com aquilo que é real e justo. A verdadeira consideração pelo próximo jamais se apoia no engano, mas na clareza e na responsabilidade espiritual. Vale realmente a pena tudo isso. O esforço contínuo para sustentar aparências, o medo de ser descoberto, a destruição da confiança e as consequências espirituais que se estendem além da vida terrena? Nós, seres humanos de hoje, somos chamados a pôr fim ao antigo falso e a viver segundo as leis da criação, nas quais a mentira não encontra lugar. Esse caminho exige coragem, vigilância interior e disposição para nadar contra a corrente. Talvez seja preciso ousar esse passo,
Mas a pergunta decisiva permanece: esse esforço não vale infinitamente mais do que o peso de uma vida construída sobre o falso? Diante de tudo isso, torna-se evidente que a mentira não é algo externo ou inofensivo, mas um agir que retorna inevitavelmente ao próprio ser humano. Cada palavra não verdadeira, cada distorção consciente da realidade, atua como uma carga que o espírito coloca sobre si mesmo, tendo que assumir a responsabilidade por isso. Não se trata de julgamento humano, mas de consequência natural, segundo as leis da criação. Por isso, cabe a cada pessoa observar-se com seriedade e sinceridade, examinando não apenas suas grandes atitudes, mas também os pequenos desvios cotidianos que, repetidos, podem obscurecer a intuição e enfraquecer a ligação com a verdade. Somente a vigilância interior e a disposição honesta de corrigir-se permitem ao espírito manter-se leve, livre e apto à ascensão.